Fala aí pessoal, PH falando aqui novamente, trazendo mais um vídeo, continuação do vídeo passado, né, desse jogo. No vídeo passado a gente colocou o personagem, a gente fez ele pular, utilizando o Rigid Body, utilizando o Jump Force, a gente viu as 4 maneiras de utilizar o Force Mode, o Enum, né. E nesse aqui a gente vai estar dando continuidade, a gente vai criar um spawn de objetos aqui, aleatórios, e eles vão andando em direção ao personagem, juntamente com o background também, para poder ter uma sensação de fundo infinito e a sensação de que o personagem está correndo. Então é isso, fica aí com o vídeo. Bom, agora vamos colocar aqui os obstáculos na tela. Então a gente vai aqui, nos pasta de obstáculos. Tem algumas aqui, tem esse barril, tem essa caixa, tem essa placa. Eu vou utilizar essa daqui. E essa caixa também. Então, feito isso, eu vou criar mais uma pasta para a gente criar os nossos prefabs objects. Folder prefab. Então, eu vou colocar aqui prefab. Cancela, coloquei no lugar errado. Aqui dentro da pasta prefab, original prefab. Então, eu vou renomear aqui esse prefab para rename obstacle 01 e essa barreira também vou colocar aqui prefab obstacle 02. Então beleza, eu vou colocar eles mais pra cá pra gente testar uma coisa. Vou colocar mais longe, mais pra cá. Esse aqui eu vou jogar mais pra cá. Bom, beleza. Aqui, agora eu vou criar um outro script para poder movimentar os objetos, né, os obstáculos. Então eu vou colocar aqui, sei lá, move left. Beleza, script criado. Carregando aqui. E aqui a gente tem o script move left. Então aqui eu vou criar uma variável privada. Vou criar uma variável privada aqui, que seria a velocidade com que os objetos vão se mover. Vou colocar aqui 30. Aqui eu criei as duas prefabs iguais. Deixa eu deletar aqui. Deixa eu tirar daqui. O que eu queria era da caixa também. Então vamos lá. Vamos renomear. Rename. Vou colocar um nome melhor. Crate. Né? Para diferenciar. Pois bem. Vamos colocar aqui de volta. E vamos aqui adicionar um Rigid Body também e um Box Collider. Vamos aproveitar que está aqui. Vamos editar aqui o Box Collider. Acredito que aqui esteja bom. Puxar para cá esse colisor aqui. E aqui mais um pouco para cá. Ok. Aqui para frente vamos retrair um pouco mais. Aqui para trás vamos retrair um pouco mais. Aqui vou baixar só mais um pouquinho. Ok, certo. Agora vamos adicionar um Rigid Body. Certo. Agora vamos voltar aqui. Na caixa, mesma coisa. Vamos adicionar um Rigid Body. E um Box Collider. Bom, o Box Collider já ficou certinho, da maneira correta já. Então, certo. Feito isso. Então aqui a gente tem o script move left com speed de 30. E aí, velocidade de 30, né? Eu vou dar um transformer.translate. E aí no translate, a gente vai passar o vector tree.left. Esse vector tree.left é um vetor, né, que se move para a esquerda, ou seja, no eixo X ele vai ter -1, nos outros 0, então as outras posições vão se manter iguais. E aqui a gente vai multiplicar pela velocidade e
pelo time.delta time, que é a variação de tempo, né, ali no jogo, para poder movimentar constantemente. Então vamos testar aqui. Vamos executar, ver se deu tudo certo. Opa! Na verdade a gente esqueceu de colocar o move left nos obstáculos aqui, né? Os components, adicionar o move left aqui e aqui. Beleza, feito isso ele já refletiu aqui no componente que está na tela, colocando nos prefabs, nos objetos pré-fabricados. E vamos executar, vamos ver o que acontece. Tá aí, tá assim, nossa, tá bem rápido. Deixa eu diminuir um pouco a velocidade. Vamos colocar 15. Vamos ver como é que fica. Vamos lá. 15. 15 tá mais ok. Nossa, esse pulo tá bem... Vamos aumentar. Vamos fazer com que ele caia mais rápido. Para isso a gente tem que aumentar a gravidade, porque ele tá demorando muito cair. Ele tá caindo bem devagar. Vamos aumentar a gravidade aqui. Vamos aumentar a gravidade. Vou criar aqui uma variável public float gravity. E aí aqui a gente vai physics, a gente vai pegar a física ponto gravity igual vezes o modificador da gravidade. Vou colocar gravity modifier, tá melhor. Como eu coloquei público, ele vai aparecer aqui no Unity pra gente, no script do player. Então vamos aumentar a gravidade em 1.5, eu acho. Vamos ver se o pulo ainda vai estar... tá melhor. Não tá tão alto e também não tá demorando tanto pra cair. Então a gente mexeu aí na gravidade. Agora ele tá caindo um pouco mais rápido e não tá pulando tão alto assim. Bom, agora... vamos também fazer com que o background se mova para a esquerda. Certo? Então vamos lá. Vou pegar o script aqui, move left, vou arrastar e vou inserir ele no background. E vamos rodar aqui novamente. E tá aí, o background se movendo junto com os obstáculos. Bom, certo, mas agora a gente vai tirar daqui e a gente vai criar um Spawn Manager. A gente vai criar um empty aqui, Spawn Manager. Bom, criamos o Spawn Manager, agora eu vou criar um script que vai gerenciar os obstáculos, né, que vão aparecer. Spawn Manager. Para aparecer de forma automática para a gente. Então tá aqui o script criado. Bom, aqui no script a gente vai criar uma variável do tipo GameObject, que vai ser a caixa, e um outro GameObject que vai ser o outro obstáculo. Vou colocar aqui 01. Beleza, as variáveis criadas. Elas vão aparecer aqui no Unity pra gente. Deixa eu só arrumar o local aqui, né, que ele vai spawnar. Eu vou colocar mais ou menos na posição 24, 0, 0. Beleza. 24 não, um pouquinho mais... Não, acho que 24 tá ok. Então aqui vamos colocar o Spawn Manager Script no nosso componente. Tá aqui adicionado e aqui a gente tem as variáveis que a gente criou que são do tipo GameObject. E para isso a gente vai adicionar aqui, vai associar essas variáveis a esses prefabs aqui que a gente criou, né? Então vamos aqui, associado, certo? E aí para isso, bom, vamos voltar aqui no script. Para isso a gente vai criar uma variável privada do tipo vector3. Esqueci o nome da variável. Variável spawn. New vector 3.
Aqui a gente vai colocar onde vai spawnar, coloquei a posição 2400. 2400, beleza, vai spawnar aqui. Para isso a gente vai criar um método chamado spawn void spawn obstacle. A gente criado o método, agora aqui a gente vai instantiate, né? O que ele espera receber? Ele espera receber um game object, a posição e a rotação que vier. Então vamos lá, o objeto é justamente a caixa, a posição é o spawn e a rotação a gente vai pegar a posição a gente vai pegar create.transform.rotation. Então beleza, ficou assim. O primeiro parâmetro é o objeto, o segundo parâmetro é o local e o terceiro parâmetro qual a rotação que ele vai spawnar. E agora a gente precisa chamar esse método de maneiras repetidas, mas não vai ser dentro do update, vai ser aqui no start. A gente tem o invoke repeat, que ele recebe por string aqui o nome do método que ele vai chamar. Depois o tempo inicial que ele vai chamar, então, sei lá, depois de 2 segundos. E a cada quanto tempo ele vai ficar repetindo isso? Vamos colocar durante 3 segundos. Ele vai chamar esse método. Certo. Agora vamos testar. Por enquanto a gente vai spawnar só a caixa, né? Como eu coloquei aqui no spawn obstacle, o instantiate está só a caixa aqui por enquanto. Então vamos fazer o teste aqui agora. Bom, tá rodando. Vamos ver. Ó, spawnou a caixa. Daqui, spawnou de novo. Tá spawnando a caixa, maravilha. Então vamos randomizar isso daqui. Eu vou criar uma variável do tipo int, chamar ela de controle. Vou colocar aqui o random.randomRange. Então vamos pegar aqui de 0 até 10. O que ele está reclamando aqui? Ah, random.range, né? Tá, beleza. Tá obsoleto. Então vamos lá, a gente recebe essa variável de controle. Então vou fazer o seguinte. Quando ela for maior ou igual a 5, a gente vai spawnar a caixa. Quando ela for menor que 5, a gente vai spawnar obstáculo 01. Então, vamos fazer o teste aqui agora. Vamos rodar. Ó, vamos lá. O que vai spawnar primeiro? Spawnar a caixa. Spawnou a caixa de novo. Agora sim, spawnou o outro. Beleza, maravilha. Funcionando o spawn. Bom, agora o fundo. O fundo ele não está se repetindo, né? Ele chega e continua indo. Então vamos corrigir isso daí. Bom, então para corrigir a questão do fundo que não se repete, a gente vai criar um script para poder colocar o fundo de novo na posição inicial quando ele chegar ali na metade. Então vamos lá. Vou criar aqui um script. Repeat background. Beleza. Script criado. E aí no background a gente vai adicionar um box collider, que é através dele que a gente vai recolocar o background no local inicial. Então para isso já vamos não associei. Vamos associar aqui o repeat background, o script no objeto. Então aqui a gente tem o repeat background. Então para a gente repetir o background, vou precisar de uma variável private vector3 posição inicial. Então posição inicial vai receber transform.position. Então beleza, está recebendo aqui a posição inicial. Bom, recebendo aqui a posição inicial, a gente vai precisar também pegar qual o limite em relação ao eixo X
com que o background vai se mover. Para isso a gente vai usar o box collider. Para isso eu vou criar aqui uma variável que vai receber esse limite, limite x. Então eu faço aqui, eu falo que o limite x get component box collider ponto size do eixo x e a gente vai dividir por 2. Ou seja, quando tiver pela metade, né, eu vou pegar a metade do tamanho em relação ao eixo x desse box collider do background. Então aqui a gente vai fazer um if se transform.position.x for menor ou igual a posição inicial, então a gente tem a posição inicial, o eixo x dela, e a gente vai subtrair o limite x, ou seja, quer dizer que ele já chegou no limite. E aí a gente vai fazer transform.position e a gente vai setar a posição inicial. Então toda vez que ele estiver andando e ele chegar ali e o background, eita nós, vai. E aí o background ele se mover e ele chegar nessa metade, a gente vai trazer ele de volta para o local. Então vamos ver se deu certo aqui. Vamos executar. Aí, tá se repetindo o background e aqui tá fluindo numa boa. E isso só é possível também porque o background, se você for ver, né, o background de fundo, ele nada mais é do que um background se repetindo ao outro aqui 2 vezes e a gente consegue fazer essa tática. Então, para poder fazer isso, você tem que desenhar, né, um background do jeito que você quer e repetir ele, né, colocar lado a lado, e aí feito isso uma vez, você consegue fazer esse script de repetição do background. Bom, vamos fazer algumas melhorias aqui. Uma delas é, conforme a gente bate aqui, né, seria interessante o jogo parar, né, como seria uma espécie de game over. E ao mesmo tempo, se a gente ficar pulando aqui e desviando, os obstáculos vão caindo e eles não estão desaparecendo, eles estão todos aqui. Então para isso a gente vai ajustar isso aqui no script. Bom, primeiro a gente precisa fazer o seguinte: no Spawn Manager a gente vai colocar uma tag para ele, né? Então vamos adicionar aqui uma tag, vamos criar aqui uma tag de obstáculo. Vamos salvar essa tag, beleza? A gente volta aqui no Spawn Manager e coloca a tag dele de obstáculo. O chão, vamos colocar uma tag também de chão, para a gente poder diferenciar no script. Então, salvo aqui, vamos no ground, então tá aqui, chão. Criadas as tags, agora a gente vai fazer os ajustes aqui. Então aqui no player control, primeiro a gente vai criar uma variável pública booleana chamada isGameOver, né? Então vamos arrumar essa colisão. Então aqui na colisão a gente vai fazer um if, né? Se a colisão ponto GameObject ponto compare tag, ou seja, se a tag que a gente adicionou aqui, né, no chão, no ground e no Spawn Manager, se a tag for o chão, ou seja, ground, então a gente coloca o isOnGround aqui. Se não, a gente verifica se a tag que está colidindo é um obstáculo. Se for obstáculo, a gente vai setar o isGameOver como true. Então vamos setar ele como falso aqui por padrão. Então certo, feito isso, agora a gente tem que ajustar o Spawn Manager para poder parar de spawnar aqui. Para isso, a gente vai criar uma variável privada chamada PlayerController, né? Então, PlayerController. E aí a gente vai fazer o seguinte: PlayerController vai receber GameObject.find, find no player, ponto. E a gente vai pegar
o componente que é o player controller. Beleza, feito isso, a gente vai fazer a seguinte coisa. A gente vai fazer um if. Se player controller ponto is game over, a gente vai acessar a variável game over. Como ela é pública, né? Então outros arquivos podem acessar essa variável quando a gente chamar ele através desse player controller aqui que a gente fez. Então, se não for game over, a gente usa o sinal de negação, aí a gente vai continuar spawnando. Ou seja, enquanto não for game over, vai continuar spawnando os objetos. E também o move left. Também aqui no move left. Então no move left vai ser a mesma coisa. Vamos pegar aqui o private controller. Vamos dar Ctrl C, Ctrl V. Facilitar a nossa vida. Nossa, eu coloquei no update, agora que eu vi. Não é no update não, é no start. Mesma coisa aqui. E aí a gente vai fazer o if. Então vai ser o mesmo if. Player controller. Se for diferente do game over, a gente mantém um spawn de obstáculos. Beleza. E agora a gente vai destruir os objetos que vão spawnando. E aí, para a gente poder destruir os objetos que vão spawnando, a gente vai criar uma variável privada aqui, que seria parecido com aquela do background, para ficar repetindo, limite x menos 3. Se eu não me engano é menos 3. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se é menos 3. Acredito que menos 3. Deixa eu atualizar a posição dele. Menos 3 não, menos 4. Pronto. Vou colocar a posição menos 4, posição x. Então vamos lá, menos 4. Então, if. Então, if se. Inclusive a gente tem que pegar o compare tag também, né? Então a gente vai fazer GameObject.compare tag. Por quê? Porque esse move left a gente está aplicando ele tanto para o background quanto para o spawn manager. Então, se for um obstáculo e transform.position.x for menor ou igual ao limite, coloquei limite x. Então a gente tem que destruir a instância. Como é que a gente destrói a instância? A gente simplesmente chama o destroy game object. Então beleza, isso aqui deve resolver o problema de ficar os objetos caindo aqui, né, acabando dando uma quantidade infinita de obstáculos ali. Então vamos fazer o teste. Vamos ver se ele vai ser destruído. Não funcionou. Vamos ver por que não funcionou. Bom, achei o erro aqui. A gente coloca a tag não é no Spawn Manager, e sim nos obstáculos, nas próprias prefabs. Bom, move left aqui, as tags do jeito correto, vamos fazer o teste. Vamos ver se vai sumir o obstáculo. Ah lá, tá sumindo, maravilha, tá destruindo. Vamos ver se o jogo vai parar quando eu acertar. Maravilha, parou. Ótimo. Então, assim foi feito o game over, entre aspas, né? Pois bem. Bom, pessoal, o vídeo ficou um pouco grande. Vamos dar continuidade e vai sair mais um terceiro vídeo para poder finalizar o projeto. Tá faltando a gente colocar a animação do personagem correndo, a gente colocar as partículas de quando ele corre, né, como se estivesse saindo terra do pé dele. E também, quando a gente bate, a gente vai colocar mais uma partícula de como se fosse uma explosão. E também a animação dele, quando ele bate no chão, quando ele bate no obstáculo, ele cai. Animação de pulo, animação de corrida. Isso aí vai ficar pro próximo vídeo. E é isso. Falou!